queria trazer uma frase aqui hoje que eu acho que ela vai conectar todo mundo com o que a gente vai falar. É uma frase do Dalai Lama, tinha que ser, né? Adoro. É, E aí, é, gente, olha essa frase dele, que maravilha. Se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas, sobretudo e em primeiro lugar, evitar que muito dele surja. Então, acho que tem tudo a ver, né? A gente sabe que o tem. nosso pensamento, ele se conecta com as nossas emoções e nossos sentimentos que impactam diretamente no nosso comportamento, né? Que você vai trazer isso Tá. muito bem hoje. Então, João, queria primeiro que você se apresentasse para todo mundo, né? Para todo mundo te conhecer e trazer um pouquinho da tua percepção em relação a pensamento e esse cenário que a gente está vivendo. Muito bem, boa noite, Flavinha, bom te ver de novo, né? Estivemos juntos há pouco aqui online, mas enfim, boa Três noite a vezes hoje, todos. gente, Três tá? vezes já, né? Muita reunião, né? Muito Muita prazer. reunião. Para quem não me conhece, eu me chamo João Dornelles, sou sócio da Flávia na Rap Desenvolvimento. Eu também sou treinador do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching. Me considero um treinador comportamental, talvez essa seja a grande, por mais que a gente acabe atuando em outras áreas, né, Flávia, por necessidade, para ajudar as empresas, as pessoas. Não vou negar que o que eu tenho mais paixão é falar de transformação pessoal, de autoevolução. Eu venho buscando muito a ver com quem eu sou, tenho um gosto muito grande por essa busca por evoluir, por melhorar, entender o que pode ser melhor em mim, enfim. E tudo isso, esse movimento todo de evolução, parte do pensamento, né? Não só dele, mas parte daí, talvez. Acho que um pouco do que a gente vai falar hoje vai trazer muita consciência para as pessoas sobre o quanto aquilo que o nosso, o que já para deixar mais prático, o quanto o nosso modelo de pensamento, ou seja, a linha de raciocínio e pensamento que eu tenho na minha cabeça sobre as coisas, sobre o mundo, determina os resultados que eu vou ter na vida. Em outras palavras, a forma e o jeito como eu penso, e a ideia e os pensamentos que eu tenho sobre relacionamento vão moldar como vão ser os meus relacionamentos. Sejam com a Perfeito. minha família, conjugais, o que seja. É a minha forma de pensar sobre o meu chefe, a minha forma de pensar sobre o trabalho, a minha forma de pensar sobre o coronavírus. Quer dizer, tudo isso vai dar o direcionamento e me gerar resultado. E o que muitas vezes as pessoas não param para pensar é que existem padrões nesses pensamentos. Padrões que a gente tende a seguir e por não olhar para isso, não reconhecemos os tais padrões e aí não tem poder nenhum de mudança. Porque se eu não sei o que está passando dentro da minha cabeça, como é que eu vou querer mudar alguma coisa? Né? Perfeito. Acho que é mais ou menos por aí. Faz todo sentido para mim. E aí, João, traz um pouquinho como que funciona essa estrutura do pensar, né? Que faz com que a gente acabe tendo esses padrões que realmente moldam o nosso sucesso, nossa vida. Como que acontece essa estrutura do pensar? O ideal, na verdade, seria se eu tivesse um flip chart aqui do meu lado para eu poder escrever e ficar bem visual para todo mundo. Mas se você que está assistindo, a gente quer pegar essa linha, essa estrutura de pensamento, vale pegar uma caneta e um papel e agora escrever, Ótimo. porque é uma sequência de atos, sequência de situações ou de tópicos que talvez ajudem na construção e quando você enxerga, quando você vê, isso é mais interessante. Poxa, eu devia ter preparado alguma coisa, não pensei nisso. Mas ok. Vou fazer aqui e aí a gente mostra. Aí você mostra, perfeito. Então eu vou falando e você vai fazendo, perfeito. Você pode desenhar como se fosse uma pirâmide, Fábio. Você já me viu fazendo isso. Ok. Vamos entender como é que Ótimo. funciona basicamente a nossa cabeça, gente. É, antes até para vou trazer alguns livros aqui de dica e sugestão, talvez alguém já tenha lido. Quem já leu esse aqui, Oba. já digita eu aí. Quem já leu O Quem Poder do leu, gente? Agora, Digita eu digita já eu. aí. E manda Eu muitos vou botar corações pro eu. Poder do Agora. Mas eu não terminei, mas eu li, Ele é né? Eu fui maravilhoso. quase Eu até o digo que é um final. livro para ser lido e relido algumas vezes. E para mim é uma das grandes bíblias de como o ser humano funciona. A história que esse cara traz aqui. Assim, ó, acho que poucos dos livros que eu li me trouxe tanto ensinamento. Cada página é uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, dica aí de leitura Show. nesse período de coronavírus, o poder do agora. E, E antes João, de. assim, só trazendo, a Ah, gente precisa nutrir a alma, né? Porque você vai explicar agora a pirâmide do nosso pensamento e, assim, a gente tá no momento de que a gente precisa nutrir a alma, né? Flávia, eu acho que as pessoas, no geral, não têm o costume, num geral, claro, eu não quero generalizar, mas já generalizando, tanto que eu tô falando no geral,
as pessoas não têm o costume de buscar livros de autoajuda, de buscar conhecimento, de sentar para assistir uma live para entender o que eu posso tirar, de repente, do que esse profissional está falando, que tem a ver comigo, que pode me ajudar a ir para um novo patamar como ser humano, ou nos meus relacionamentos. Quer dizer, as pessoas, no geral, preferem achar justificativas ou culpas do porquê as coisas são do jeito que são, e ponto. E às vezes não buscam e não entendem que talvez a gente possa transformar as relações. E aí, desculpa, mas eu já fiz uma conexão com uma que não dá para começar a falar antes disso, talvez, que é uma coisa chamada autorresponsabilidade. Perfeito. O que significa isso? Vamos lá. Por exemplo, eu sou casado com a Luana, você conhece muito bem. Eu não conheço, não. Só há 1000 anos. Né? E aí, o que acontece? Como qualquer casal, nós temos as nossas opiniões diferentes. A minha mãe dando boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite! Mãe sempre prestigiando, né? A gente tem as nossas diferenças de pensamento, de como as coisas deveriam ser, e ainda mais que somos, além de marido e mulher, somos sócios, né? E pais ainda por cima, quer dizer, então a gente pode ter, e provavelmente teremos durante a vida, distorções nas nossas opiniões. Ela vai achar que, de repente, o Miguel deve ser criado de uma forma, eu de outra, a empresa deve seguir por um caminho, eu de outro, a toalha tem que ficar em cima da cama, a tampa do vaso tem que ficar levantada, abaixada, sei lá. Exemplos. As pessoas têm conflitos. O que eu ensino muito nas formações que eu dou quando eu falo sobre relacionamento conjugal, ou quando eu já atuei muito como coach na área de relacionamento, o que eu falo muito? Bom, no nosso relacionamento, faz sentido dizer que a Luana tem 50% de responsabilidade em que ele dê certo e eu tenho 50% de responsabilidade em que ele dê certo? Perfeito, sim. Beleza, assim, é responsabilidade compartilhada, né? Agora, o que eu entendo? Que os 50% da Luana não competem a mim. Eu não tenho como lidar com 50% dela. Então não adianta eu ficar pura e simplesmente criticando e dizendo que ela deveria ser diferente, que ela deveria agir de forma diferente, porque ela vai fazer e vai agir dentro da capacidade dela. Em outras palavras, eu preciso assumir não 50%, mas 100% da responsabilidade sobre os meus 50%. E sempre encontrar maneiras de melhorar a relação. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre tenho que puxar a responsabilidade para mim. João, mas a pessoa está errada. Ok, tá tudo bem, eu vou trazer algumas ideias hoje de como a gente pode trabalhar isso, mas eu tenho que assumir a responsabilidade que eu tenho que fazer alguma coisa. Porque quem está assistindo a gente aqui, se for ficar pensando na ideia, tá, mas como é que eu mudo o outro? Desculpa, não tem um pozinho de plim-plim-plim, uma mágica que vai fazer você conseguir colocar a tua linha de raciocínio e pensamento na cabeça de outra pessoa. Até talvez isso seja possível, mas não é uma garantia que você vai conseguir, você pode influenciar. E respondendo à tua pergunta, eu mostrei o poder do agora porque o Eckhart Tolle, o autor, ele diz uma coisa muito interessante aqui, que ele diz que pensar é uma doença. E eu gosto muito de começar por isso. O João, pensar é uma doença, então eu sou totalmente doente, porque eu tô o tempo todo pensando, né? E é mais ou menos por aí. Por que ele diz que pensar é uma doença? Vamos fazer um exercício prático agora com todo mundo que está assistindo? Exercício prático. 1, 2, 3, para de pensar. Não dá? Não dá. De repente a gente fica 1, 2 segundos. Se tem alguém que pratica meditação aí já há algum tempo, de repente consegue ficar um pouco mais sem pensar, mas no geral não dá para não pensar. E é por isso que o Eckhart Tolle, nesse exemplo, nesse livro, ele traz o pensamento como uma doença. Porque a gente não tem o controle total sobre quando o pensamento vai surgir. Ele simplesmente vai surgir, né? E eu não tenho controle sobre isso. Por isso a ideia de dizer que é uma doença. Então, peraí, se eu não tenho controle, se ele vai surgir ou não, o que eu faço? Bom, se eu não tenho como limitar se ele vai aparecer na minha cabeça, eu pelo menos deveria talvez poder ou começar a entender como é que eu posso controlar esses pensamentos que surgem. Perfeito. E aí entra bem na ideia de que dependendo com o que eu alimento a minha cabeça, vão surgir mais pensamentos de uma linha ou mais de outra. Então, por exemplo, se eu tô aqui no meio dessa crise toda e eu fico o dia inteiro na frente da TV ouvindo quantas pessoas já morreram, quanto os hospitais estão cheios, quanto a vida está difícil, quanto tempo ainda vai demorar. Quer dizer, se eu fico focado no lado negativo de tudo que está acontecendo e tem um monte de coisa negativa, a tendência é que a minha cabeça comece a manifestar e trazer cada vez mais pensamentos negativos. Perfeito. Acontece de você assistir um filme, sei lá, Jogos Mortais, filme de terror, e depois você vai dormir e tem um pesadelo? Perfeito, exatamente. Você sonha com aquele filme? Por que isso
acontece? Porque você alimentou sua cabeça com aquilo e ficou lá dentro da tua cabeça, na tua psique, aquele negócio, a ponto de você lembrar depois. Então, um dos caminhos e dos segredos, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é ótimo. Em vez de a gente estar lá na frente da TV, ouvindo alguma porcaria que vai colocar a gente para baixo, que vai mostrar como a crise está horrorosa, a gente está aqui, focado em nós dois aqui, por exemplo, a levar conhecimento para as pessoas. Quem está assistindo aqui é se atualizar, ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar. E show, isso é um movimento que vai trazer pensamentos positivos e ideias boas para nós. Perfeito. Até trazer uma contribuição, João, nessa tua fala perfeita. Tem Martin Seligman, né? Que ele é um pai da psicologia positiva, e ele traz que nós precisamos, durante o nosso dia a dia, criar emoções positivas, pequenas emoções positivas, né? Que pode ser, eu terminei aqui essa live, vou assistir um filme que nutra, né? Eu vou tomar um chá com um livro, com um vinho. Mas é o que eu pitadas gosto, de né? emoção positiva. Exatamente, que a gente precisa fazer. Que isso alimenta esse pensar positivo, não é? Essa é a base da psicologia positiva, né? Alimentar a vida com emoções positivas de diversas formas. Amo falar sobre isso, é fantástico. Minha pós-graduação é em psicologia positiva. Porque esse é um dos caminhos para o bem-estar no geral da vida, né? Tinha um livro antigamente que falava: você é o que você come. Eu discordo, digo, você não é o que você come, você é o que você pensa. Porque dependendo como você estiver pensando, você vai comer porcaria ou não. Perfeito. Não, então, você é o que você pensa. E aí eu dei uma enrolada para chegar aqui, achei importante fazer esse embasamento inicial para a gente chegar a entender o seguinte. A Flávia vai anotar aí, se já não tiver feito, porque eu sei que ela conhece. Já estou com a minha pirâmide. Ah lá, já fez a pirâmide. Então quem quiser anotar, anota aí também que você teve tempo para pegar uma caneta. Bom, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis, se não me engano. Desculpa se eu estiver errado, mas acho que são 6 níveis. Se eu estiver errado, me perdoe. Não façam linhas ainda. Vamos lá. Primeiro, faz parte. Vai colocar uma mais depois, reescreve, tá tudo bem. Primeiro nível, como é que funciona a nossa estrutura de pensamento? Em primeiro lugar, vem crença. Crença, o que é crença, João? Todos os meus registros mentais. Vamos entender que é assim, ó. Nós, desde antes de nascer, na verdade, o nosso cérebro já vem gravando informações sobre o que acontece ao nosso redor. Né? Principalmente dos últimos 2 meses do período intrauterino ainda, seja o bebê dentro do útero da mãe, ele já vem adquirindo informação e essa informação vem sendo gravada aqui. E o que acontece no entorno do bebê, e depois da criança, e do adolescente, e do jovem, até a vida adulta, enfim, vai sendo registrado na nossa cabeça. E principalmente na infância, tem várias coisas que acontecem que passam a fazer com que a gente determine certas coisas e crie regras pétreas, vamos dizer assim. Né? Regras primordiais para nossa sobrevivência. E que a gente acredita piamente. Né? Verdades, eu ia dizer verdades universais, não. Verdades pétreas minhas. Internas. Que não necessariamente são verdade. Então, por exemplo, o que eu já ouvi quando era criança? Filho, dinheiro não dá em árvore. Cara, ouvir que dinheiro não dá em árvore, e ouvi muito isso da minha mãe. Você acha que eu posso comprar isso? Você acha que dinheiro está sobrando? Sempre me fez entender que dinheiro é uma coisa muito séria e importante que eu deveria guardar muito. Ontem nós fizemos uma live e eu disse, hoje, se o mundo parar e eu parar de trabalhar, eu consigo viver 1 ano. Por quê? Porque eu fiz meu caixa. Por quê? Porque minha mãe me ensinou que dinheiro não dá em árvore. E esse é só um exemplo, falando de vida financeira. Vamos pegar outro exemplo? Eu vou falar de coisa, vamos tornar um negócio mais sério. Depois, se alguém precisar de ajuda, entra em contato com a Flávia, que é psicóloga, tá? Vamos dizer, vou pegar exemplo de clientes meus, tá? Minha mãe, por exemplo, vou pegar uma cliente que eu cito em sala de aula eventualmente, tá? Tive uma cliente que a mãe dela teve muita dificuldade nos seus relacionamentos. Então, teve ela com o pai dela, e separaram, e aí depois teve outros 2 filhos, dois filhos, e se separou com maridos diferentes, separou também. Enfim, a mãe dela ficou solteira a vida toda, né? Sempre com muita dificuldade na relação com os homens da vida dela, por exemplo. Isso pode ser a mesma coisa com o homem, tá? Tô dando exemplo aqui só com mulher à toa. Pode acontecer a mesma coisa com o homem. E aí essa filha criou vendo a mãe sempre solteira e a mãe sempre dizia para ela: filha, não dependa de homens, minha filha. Você precisa ser livre, dona da sua própria vida, não fique dependendo de ninguém. E aí essa minha cliente, por exemplo, hoje tem dificuldade de ter relacionamento. Por quê?
de alguma forma, a vida da mãe dela como exemplo, dentro das suas dificuldades nas relações com os homens da vida dela, criou na cabeça da filha dela também uma crença, uma ideia de que lidar com homens é difícil, ou que o homem é cafajeste. E isso pode ser a mesma coisa do homem com a mulher. Dei Perfeito. um exemplo mais... Desculpa, fala. Não, eu só trazer aqui, a Lu colocou aqui verdades absolutas sobre mim, né? E você Perfeito. cria verdades absolutas sobre mim que vem desse banho, vamos dizer, né? De crenças e verdades dos nossos pais, né? Tá. Do professor da escola, do colega da escola na nossa infância, né? Então, meu pai ou meu coleguinha disse que eu sou envergonhado, que eu sou tímido. Se eu ouvi isso quando era... Eu vi uma vez um casal de pais dizendo na frente do filho, que nosso filho é tímido. Então, quer dizer, e eu tô só dando exemplos aqui, até meio que geram discussão, mas a gente pode pensar de coisas simples, do dia a dia. A forma como meu pai se comporta, minha mãe. Se meu pai é mais direto e objetivo e ele que me criou, eu tendo a ser uma pessoa mais direta e objetiva, né? Ou ao contrário também, depende da forma como eu vou interpretar. Mas eu tô falando tudo isso para explicar que todas essas situações da vida da gente fizeram com que, ao decorrer do tempo, nós criássemos ideias de como a vida funciona. E agora, com essa ideia já criada, pré-estabelecida, eu vou viver a vida. Então, se eu aprendi na infância que guardar dinheiro é importante, provavelmente eu vou passar a vida inteira guardando dinheiro. Se na infância eu tive eu percebi uma relação dos meus pais ou de alguém mostrando que o relacionamento conjugal era algo difícil ou ruim, pode ser que eu venha desenvolver também dificuldade nos meus relacionamentos. E eu tenho inúmeras verdades sobre dinheiro, sobre a minha autocapacidade. Às vezes, em algum momento, eu fui fazer... Quer ver um exemplo simples? Outro. Fui fazer uma apresentação de trabalho na escola, quando eu era pequenininho, de uma apresentaçãozinha lá de teatro, e eu caí, fiquei com vergonha, todo mundo riu de mim. Agora eu acho que eu não sei falar em público. Deus me livre entrar na frente do público para falar na frente de alguém, falar na câmera, então de jeito nenhum, né? Porque eu sinto vergonha, sinto que eu não sou bom o suficiente, ou que eu não sou capaz, porque alguma coisa na minha vida aconteceu que me fez pensar que eu não era capaz e agora eu defini isso como uma crença, que é a base de tudo. E era importante falar disso para entender. Por quê, João? Porque logo depois da crença vem os pensamentos, próximo nível da pirâmide. Todos os meus pensamentos são criados a partir das minhas crenças, a partir do que eu acredito sobre as coisas. Se eu acredito que eu não sou capaz, que tipo de pensamento vem na minha cabeça? Não vou dar conta. Não, isso não é para mim. Não consigo, não. Não, isso é difícil. Não, eu já nasci, nunca me dei bem com isso. Isso são mentiras que as pessoas contam. Eu não sou bom falando em público. Você não é bom porque você nunca fez isso. Começa a fazer para ver o quão bom você pode ficar, né? Mas as pessoas acabam, por conta dessas crenças, e o detalhe, né? A maior esmagadora parte das nossas crenças, a gente não reconhece que elas estão lá. Vale lembrar que existem crenças positivas e negativas. Então, quer dizer, a gente tem crenças muito boas sobre a gente, sobre a vida, sobre o mundo, mas nós temos crenças ruins também, que nos atrapalham. O Alan está falando aqui de crenças disfuncionais. É mais uma forma de chamar a crença limitante, exatamente. Sim. Né? Sim. São verdades que a gente tem, mas que não necessariamente são verdade. Deixa eu pegar o último exemplo. Diz aí, escreve aí quem quando vê um chinelo virado corre lá e desvira, senão a mãe morre. Perfeito, crença social, né? Tem muito, tem muito na sociedade, né? Crença todo homem trai, né? Você tem que trabalhar muito para ganhar a vida, às vezes crenças você conduziu ontem uma live falando sobre o poder das mulheres. As crenças de que as mulheres não são capazes ou são inferiores aos homens assombram as mulheres até hoje, infelizmente. Sim, porque sempre foi visto o homem como superior e isso é uma mentira. Mas as mulheres foram colocadas como sexo frágil e até conseguir mudar uma crença é muito complexo. Ainda mais quando é social, né? Exatamente. E a gente, por muitas vezes, né, João, ter pouco trabalho e olhar para nós mesmos, a gente não se questiona. E a gente vai vivendo a vida e não se questiona dessas crenças. Exato. Né? Que nos levam para caminhos que não é nossa essência, muitas vezes. Eu acho que é o mundo que está me levando para algum lugar. Eu acho que são as pessoas que tomaram decisões, que fizeram certas coisas acontecer. Mas a maior parte das coisas que acontecem na vida é por causa de mim, da minha forma de pensar, das atitudes que eu tomo. Né? Sim. Então, crença. Das crenças vêm os pensamentos. E a gente está falando de resultados da vida, os pensamentos determinam as ações, que é o próximo nível, né? Que tipo de ação eu vou tomar com alguém, certo? A partir dessas crenças. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Como descobrir essas crenças que não enxergamos? Eita, perguntinha maravilhosa. A gente teria que ficar o resto da noite aqui, viu? Para falar sobre isso. Com certeza. Vamos trazer algumas dicas aqui, mas uma delas é faça terapia. Esse é um exemplo disso, maravilhoso. Terapia não é só para quem está doente, gente. É para quem quer evoluir, para quem quer melhorar.
Mas vou trazer dicas de livros. Ah, sei lá, por exemplo, esse aqui é maravilhoso para descobrir certas crenças. Principalmente crença de autodesvalorização. O efeito sombra. Qual o nome, João? O efeito sombra. Vou colocar aqui para todo mundo. Dica aí, tá? Depois eu me comprometo essa semana em postar no meu Instagram, amanhã mesmo, as dicas dos livros que eu vou dar de dica aqui. Os 4 livros que eu vou mostrar aqui, eu posto no meu Instagram amanhã, tá? Eu deixo para quem quiser acompanhar. Então, voltando para a linha, eu tenho uma crença, essa crença faz eu pensar de uma determinada maneira e me faz tomar uma atitude, uma ação, certo? Uma atitude. Então, se eu acho que... Deixa eu pensar um exemplo aqui, vamos pensar em vida profissional. Às vezes tem muitas pessoas que têm crenças, por exemplo, que vêm da incompetência, né? De pensar que não é capaz. Isso, e aí, por exemplo, um exemplo nesse sentido. Reunião na empresa. Tá? Reunião na empresa. Ou então, agora ainda mais agora está acontecendo muita reunião online, coronavírus, todo mundo fazendo reunião. Se eu sinto que eu não sou capaz, geralmente esse tipo de pessoa que não sente que é capaz, que não acredita ser capaz, tende a não se posicionar na reunião. Ele não fala o que pensa, ele não vai lá e contribui com as suas ideias, porque, o que será que as pessoas vão achar que eu vou falar? Será que eu tô certo? Não, geralmente, vai que eu faço merda. Desculpa o palavrão. Exemplo, né? De como a ação baseada no pensamento pode me atrapalhar. Como a crença positiva de que eu sou capaz pode gerar o pensamento de que eu dou conta, eu vou chegar na reunião e vou agir, vou falar, e vou dar minha opinião, né? Excelente. E eu falo com pós-graduação nisso, porque o meu perfil comportamental eternamente é de alguém que tende a se autodesvalorizar. Eu mais de 10 anos venho trabalhando e estudando isso para não deixar isso me tomar. Né? Depois, se a gente for falar de perfil, aí eu falo um pouquinho sobre o meu perfil. A gente vai falar, com certeza. Maravilha. Eu falo muito, então tem que cuidar com o tempo, né? Mas vamos lá. Depois das ações, o que as ações trazem? Hábitos. Eu tendo a repetir a ação 1, 2, 3, 4, 10 vezes, aquilo se torna um hábito. Toda reunião eu fico quieto. Toda reunião eu fico quieto. Pronto, é um hábito. Todo mundo passa a me conhecer a ponto de chegar no próximo nível. Todo hábito molda o meu comportamento. Então, crenças, pensamentos, ações, hábitos e comportamentos. O que é comportamento? O conjunto de todos os hábitos que eu tenho. Desde escovar os dentes até me posicionar ou não me posicionar dentro de uma reunião. E aí vem o principal e o último nível da pirâmide. Esses comportamentos vão determinar os meus resultados. Né? Os meus resultados. Então, se eu tenho uma crença, por exemplo, de que o homem não presta, de que a mulher não presta, é que mostra o contrário, eu acho, no Instagram, mas ok. Mostra. Depois se eu tenho uma crença de que o homem ou a mulher não presta, essa é a minha crença. O que vai acontecer? Quais são os pensamentos que vão surgir na minha cabeça quando eu entro num relacionamento? Será que essa pessoa vai me trair? Onde é que tá agora? Aí eu ligo, não me atende, a minha ação é de onde é que você tava quando eu consigo falar com a pessoa? Né? Por que você não me atendeu? Uma atitude agressiva, a ação. E isso, de tanto ser feito, vira hábito, vira o meu comportamento. Que resultado isso gera? Tenho dificuldade de manter relacionamento, crio muito conflito no relacionamento, não consigo manter a relação. Percebe? Enfim, isso é só um exemplo, gente. Vocês podem pegar para qualquer outra área, relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com o seu amigo, consigo mesmo, e por aí vai. E faz sentido que se você não começar a se questionar, isso vai virando um ciclo que você vai sempre vivenciando e sendo reforçado. Repetição, né? Quando eu não percebo, eu só repito, sem perceber. E aí o resultado não vai vir, né? Porque eu fico na repetição sem me questionar. Perfeito. E a pergunta que surge é exatamente essa que ela fez aqui. Como é que eu descubro? Cara, movimento de autoconhecimento. Ouvir lives como essas, ler livros como os 2 que eu já citei aqui, por exemplo, fazer terapia, buscar treinamentos de autodesenvolvimento. Flávia atende muito coach de carreira. Desculpa, Flávia, já comentando aqui, mas quanto do trabalho da Flávia com coach de carreira é ajudar a pessoa a perceber quem ela é para ela direcionar a carreira dela, né? Então, contratar profissionais que vão te ajudar a se enxergar. Porque realmente, Flávia, é muito fácil eu olhar para você, te enxergar, te criticar ou falar o que você tem de bom ou de ruim, porque eu tô te enxergando. Mas eu não tô me enxergando. Agora na live eu tô me enxergando porque tá aqui a câmera. Mas no dia a dia a gente não se enxerga. Então é muito fácil enxergar, criticar e fazer e falar dos outros, mas apontar o dedo para si mesmo é muito difícil. A gente não percebe. Exatamente. Então o convite é, né, a gente trazendo aqui que a gente começa a se questionar mais. E sim, trazendo uma fala também, João, é a Carol Dweck, que trabalha com Mindset. Ela traz muito isso. Assim, só em você saber que existem as crenças e os pensamentos e que existe pensamentos que te limitam, pensamentos que te impulsionam, só em você saber isso já é uma maneira de você melhorar. Já é um movimento maravilhoso.
Eu sempre dizia assim pra mim, ó, mesmo que eu não tivesse um caminho a seguir, eu digo, tá, qual é o próximo nível? Qual é o próximo passo? O que que eu não percebo ainda de mim? Mesmo que eu não estivesse percebendo nada. Hoje, talvez, por exemplo, se eu for olhar agora, meu Deus, qual é o próximo passo? O que que eu vou fazer para descobrir o que eu não sabia antes? Né? Alguém comentou aqui, a Laiane aqui, ó, a Laine, desculpa. É uma autossabotagem. Alguém comentou também em Autossabotagem. cima. É exatamente isso. A gente não percebe e se sabota. Perfeito. Né? É que Excelente. nem você fugir da dieta. Posso falar desse momento, é porque eu casei e engordei 10 quilos. A minha mulher engravidou, eu engravidei junto, tá, gente? Essa é uma crença Boa! limitante. Minha mulher engravidou, eu engordei porque ela engravidou junto, eu fui ser parceiro. Mentira, eu fui sem vergonha e não com uma antiga dieta. Cadê a autorresponsabilidade, né? Nesse sentido, e a gente Falar a faz pra verdade isso. para si mesmo. A gente mente muito para si mesmo para ficar tranquilo, sabe? Não só hoje. Eu vou comer esse bolo, mas é só hoje. Amanhã eu começo. Ih, começa quantas vezes isso? São mentiras que a Exatamente. gente conta para nós, né? Excelente. E, João, e trazendo, né, a gente entendeu esse modelo cognitivo e trazendo para esses perfis comportamentais, que eu acho que faz muito, muito bacana você trazer essa consciência, porque cada um de nós somos diferentes. E eu te Uhum. pergunto, quais seriam esses perfis, se você pudesse definir para a gente, e se isso influencia na nossa forma de pensar, né, de se comportar durante a nossa vida? Vale o comentário reforçar, não sei se quem chegou depois não viu, tá fixado aqui um link rapd.com.br/maratona de lives. Se você se inscrever aí, você vai ser direcionado para uma página que vai te ajudar, na verdade você vai receber os e-mails, sempre sabendo das lives que estão acontecendo, e vai receber também o acesso às lives que já passaram, ou para você ouvir de novo essa live se você quiser e tudo mais. Mas mais do que isso, você vai começar a receber conteúdo da Rap. E muitos dos conteúdos, e eu sei que está na nossa pauta de assuntos futuros, né, Flávia? Porque a gente conversa muito sobre isso, Sim, é falar de perfil. Então, quem não assinou, copia o link aí agora e assina para você receber. Nós vamos, provavelmente, parte dos assuntos é gravar vídeo, material falando de perfil. Gente, eu não vou negar. De tudo que eu já estudei, né, sobre desenvolvimento humano, o que mais me ajudou a evoluir foi entender de perfil. Basicamente, perfil é o seguinte. Deixa eu começar da seguinte maneira. Já eu passou um quero só dizer uma perfume? coisa, o Celso Claro. disse que engravidou junto, mas o filho dele não nasceu. Quem falou? Não, eu também Celso, engravidei, mas o meu não. Então, o meu também não. Ela já emagreceu ou não. Eu tenho que começar agora já. É... vamos lá. Imagina quando você passa um perfume, você sente o cheiro do seu perfume, mas depois do quê? Uns 15, 30 minutos você não sente mais. Quem é meu aluno, está aí assistindo, já deve ter ouvido esse exemplo. Depois de uns 15 ou 30 minutos, você não sente mais o seu perfume. Mas os outros ao redor sentem, não sentem? Por que Com que certeza. você não sente? Por que que você não sente, Flávio? Porque eu já me acostumei com isso. Você já se acostumou, perfeito. Então quer dizer que em 30 minutos você se acostumou com o cheiro diferente, não acostumou? Mas ele tá ali ainda, né? A ponto de os outros sentirem. Então veja bem, eu completei 33 anos, certo? No em novembro do ano passado. Significa isso que há 33 anos eu convivo comigo. Não são só 30 minutos, são 33 anos. Faz sentido dizer, Flávia, que eu tô convivendo comigo há tanto tempo, mas há tanto tempo, mas há tanto tempo, que eu já me acostumei com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de falar, de agir, de sentir, a ponto de não perceber mais como o perfume. Perfeito, com certeza. E é isso que acontece. Gente, você que está assistindo a gente, quantos anos você tem? Faz todo sentido. Há quantos anos você é você? E a gente se torna tão cego, mas tão cego, que a gente não percebe mais. A gente não percebe mais a nossa forma. Olhando para a Flávia agora, olha o rosto dela, como ela está concordando com a cabeça. Provavelmente ela não está consciente de que ela está fazendo isso. É um movimento corporal Eu já natural. tô longe pensando que realmente é verdade. A minha mão aqui, ó, essa mão aqui, vamos parar nessa mão. Eu não pensei para botar a mão assim. Eu simplesmente fiz um movimento. É natural e a gente não percebe. E o pensamento é igual. Eu tô há 33 anos pensando mais ou menos de um mesmo jeito. E é essencial para a gente entender, olha lá, 42 anos, muito É bem. 42, verdade. É essencial para a gente entender que nós não nos conhecemos, a gente não tem consciência clara de tudo que a gente fala e faz. Acabaram de falar sobre autossabotagem. A gente vai lá na geladeira e come aquilo que não era para comer e acha uma desculpa, né? Para dizer que eu chamo na psicologia de ressonância cognitiva, né? Acha uma desculpa para validar aquilo que a gente acabou de fazer. Para quê? Para não sentir mal. Mas a verdade é que aquilo já é um padrão que a gente vem repetindo há muito tempo. Quantas vezes você começou a academia e não continuou? Quantas vezes você começou dieta e não continuou? Quantas vezes você começou um livro e parou e não continuou, não foi até o final? Você não percebeu que isso se repete há anos? E isso não é só em comer, ir para academia ou ler um livro. Há quanto tempo você tem o mesmo tipo de relação? Para perceber seus relacionamentos conjugais.
Quais foram as problemáticas que você teve nos seus relacionamentos conjugais ao decorrer da vida? No geral, você vai analisar a maior parte das vezes é o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de discussão, porque é uma repetição de um padrão. Falando dos padrões, já que eu não posso ficar a vida inteira aqui, já estou falando demais, não, claro, gente, acompanha aí, se inscreve no link ali depois que a gente vai falar mais sobre isso. Eu gostei do termo padrões cristalizados aí, é exatamente isso, né? São padrões fixos, padrões já enraizados, né? E que eu digo, tem muita gente que me pergunta, João, é possível mudar o padrão comportamental? Eu sou veemente em dizer, não. Você não consegue mudar de um padrão para o outro. Você consegue perceber padrões limitantes e talvez desconstruir aquilo, mas tem a maior parte de quem você é já está aí, desde que você é pequenininho. Então, só nascendo de novo, tá? Claro, a gente pode evoluir, pode melhorar, mas enfim. Vamos lá, mais uma pergunta aí. O que fazer para mudar? Uma das coisas, estudo de perfil comportamental é um ótimo caminho. Autoconhecimento, gente. Vejo muitas coisas no Instagram, pena que eu não tenho nenhuma aqui agora, estava olhando, mas que às vezes coloca lá que as pessoas têm uma diferença. Gastar R$50 na balada, barato. R$50 num livro, é caro. 5 mil reais num celular, barato. 5 mil reais num treinamento, é caro. A ideia e a compreensão que as pessoas têm de onde elas colocam o dinheiro delas, muitas vezes é muito limitada. E tá tudo bem, gente. Para quem faz isso, não se perdoe, porque a nossa cultura nos ensinou que é assim. Os nossos pais, provavelmente, ou boa parte deles, não nos ensinaram que era importante a gente se conhecer, até porque eles não sabem disso. Ou não sabiam disso. Então, tá tudo Principalmente bem. Na geração dos nossos pais, acho que da maioria das pessoas. Principalmente, a geração dos nossos pais, a gente como geração Y aqui, e X, nossos pais eram extremamente focados em trabalho. O negócio era trabalhar. E só. Era sobrevivência, né? Sobrevivência Na sociedade. Total. E os pais deles muito mais antes disso, porque era pós-guerra. Quer dizer, o foco era sobreviver, né? Então, isso aqui, a nossa geração é a responsável por transformar isso, entender que a gente precisa estudar mais, olhar mais para si, buscar mais autoconhecimento. Então, como fazer? Busca autoconhecimento, leiam livros. Outra dica de livro. João, traz um pouquinho das tuas práticas, tanto essas dicas que você já vai dar aí, e traz um pouquinho da tua prática. Vou falar dos perfis. Vou falar dos perfis, falo do meu perfil e explico como evoluir o meu perfil. Por exemplo, para dar exemplos, tá? Outra dica de livro, Desperte Seu Gigante Interior, Anthony Robbins. Já vou anotar aqui. É um livro maravilhoso, bem pequenininho. Bem pequenininho. Tá? São 600 e tantas páginas, 630 páginas, mas é um livro maravilhoso, Desperte Seu Gigante Interior, tá? Outro livro maravilhoso. Perfis, vamos lá, vamos dar um exemplo. Tem várias abordagens, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em assessment, como DISC, como coaching assessment, que é um assessment que a gente trabalha. Aliás, essa é uma dica legal. Você quer saber mais, quer se conhecer com o seu perfil comportamental? Entre em contato com a Flávia, comigo. A gente faz análise, claro, enfim, a gente vai te apresentar e te explicar o que é o teste de análise comportamental. A gente faz análise do seu comportamento, te entrega, te dá uma devolutiva para você se conhecer melhor e saber como agir melhor nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, enfim. Vamos pegar o exemplo. Celso, que é teu ex-aluno, diz que o perfil comportamental fez totalmente diferença na vida dele. Faz, né, Celso? Faz diferença. Então vamos pegar um exemplo. Tem vários tipos de abordagem. Se você for no meu YouTube, por exemplo, lá, João Dornelles, você vai encontrar, já tenho vídeos lá que falam sobre o perfil dos animais, por exemplo. Lobo, gato, tubarão e águia. É uma forma lúdica de conhecer perfil, mais antigo um pouquinho, tá? Mas lá no YouTube você encontra, João Dornelles. Tá no teu vídeo no YouTube. Ótimo, gente. No YouTube. Aí. Meu YouTube. Já se inscreve lá. Vamos pegar uma outra abordagem. Eneagrama, que a gente já falou. O Eneagrama fala de 9 perfis. 9 perfis diferentes. Bem mais complexo, não dá tempo de a gente falar aqui. Vamos falar do Assessment, que é, por exemplo, uma ferramenta que a gente trabalha aqui. Ele fala de 4 perfis comportamentais. Analista, planejador, comunicador e executor. Galera, ouça o nome e veja se você já se identifica e escreve aí o seu perfil. Analista, olha o nome, só pelo nome, tá? Planejador, executor e comunicador. Qual dos 4 você acha que é? Escreve aí. Porque só pelo nome a gente já tem uma ideia de como é que a gente é. Tá? A coisa é bem mais complexa do que isso. Por exemplo, a maior parte das pessoas tende a dizer que eu sou comunicador, porque eu falo pra caramba, mas eu não sou comunicador. O meu perfil, por exemplo, é um analista planejador, é a junção de 2. Isso aí depois, com calma, como eu falei, vocês podem buscar aí, a gente ajuda você a entender, a gente faz seu teste, enfim. Né? O pessoal tá falando já aqui, tá? Legal, olha aí, executor, comunicador, comunicador. Muito bem. Traz um pouquinho de cada um rapidinho. Legal, valeu, Fábio,
pelo elogio aí. Analista, e a Alan é dos meus, né? Keisa, eu sei que é comunicadora, conheço a Keisa. Vamos lá. João, traz rapidinho quais são as características de cada um. Vamos lá, rapidinho. Então, por exemplo, só do meu ou fala um pouquinho de cada um? Fala um pouquinho de cada um bem rápido do teu. Executor. O nome já diz. O nome já diz executor, né? Pessoas diretas, objetivas, rápidas, ágeis, que tendem a fazer antes de pensar. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque enquanto as pessoas estão pensando, o que eu vou fazer, elas já fizeram. Já fez, já voltou, né? E isso é ruim, por quê? Porque geralmente elas têm dificuldade de parar para pensar. Então, às vezes, fazem as coisas sem pensar, tendem a errar mais que as outras pessoas. Podem vir a se tornar grosseiros com os outros, porque tem um jeitinho que eles chamam de, eu não sou grosseiro, eu sou objetivo. Só que nesse excesso de objetividade, às vezes, acaba machucando as pessoas. Então, maravilhosa com resultados, mas tende a ter mais dificuldade em relacionamento, por exemplo. Comunicadores. Pessoas altamente comunicativas, com uma habilidade gigante de falar, de encantar as pessoas com a fala, muito criativas, falam muito, comunicam muito, têm muita argumentação, são muito bons ao comunicar, né? E isso é maravilhoso positivamente. Negativamente, falam demais e ouvem de menos. Deveriam prestar mais atenção nas coisas que as pessoas falam para poder julgar melhor suas atitudes, né? Porque ficam muito focados no falar. Podem vir a se tornar pessoas invasivas na vida do outro, falando, dando ideia, o outro nem pediu, mas ele está falando, né? Foca muito em pessoas e às vezes esquece de resultado, né? Vai lá e dá desconto, quem podia dar de desconto, tem dificuldade para cobrar às vezes ou dizer não. Assume o mundo nas costas, né? Resolvendo os problemas dos outros e esquece dos seus. Planejador. Pessoas dóceis, carinhosas, são as pessoas que, no geral, o perfil todo mundo gosta. Aquele tipo de pessoa que todo mundo adora. Meu Deus, só porque é o perfil dele. De fácil relacionamento. Tô não é só porque é o meu, não. De fácil relacionamento, são pessoas educadas, cordiais, cuidadosas. Então, positivamente, isso é muito bom. São pessoas voltadas para pessoas. Negativamente, esquecem de se posicionar. Doam tanto que deixa os outros passar por cima. Né? Tem dois lá, um executor e um planejador. Os dois poderiam assumir um cargo na empresa. Quem geralmente assume? O executor, que tomou a coragem de ir lá pedir, de dizer eu vou assumir. O planejador fica pensando, meu Deus, será que eu deveria assumir? Será que vai dar certo? Tendem a ter pensamentos, uma quantidade de pensamentos limitantes sobre si mesmos, por exemplo. Tá? Mas são ótimos mediadores, por exemplo. E por fim, analistas. Pessoas de alto nível de análise, né? Então gostam de estudar, de se aprofundar. Eu tenho uma ótima comunicação porque eu entendo muito do que eu estou falando. Eu já estudei muito, eu dou treinamento sobre isso há anos, né? 10 anos de experiência falando de desenvolvimento humano. Então, para mim é fácil falar, porque o analista busca se especializar, né? Busca conhecer a fundo das coisas. Gosta de ter um padrão, gostam de ser pessoas organizadas. Minha mulher sabe bem disso, coitada. Né? Sabe das regras que tem aqui em casa, de como é que as coisas deveriam ser. Hoje ela derrubou água no sofá depois de fazer uma coisa que eu disse para não fazer. Ela só me olhou com a cara assim. Foi muito bom. Ri muito. João, pessoas estão perguntando se pode ser executor planejador. Pode. Podem haver as junções dos perfis, tá? Não tem tempo para falar disso, gente, mas pode ter a junção dos perfis, certo? Inclusive podem haver contradições, tá? E só do analista, eu falei o positivo, mas não falei o negativo. O excesso das regras pode limitar muito ele, porque se não for feito daquele jeitinho que ele quer, tá errado. Aí ele briga com as pessoas sem necessidade. Os filhos dos analistas tendem a sofrer muito. Porque, papai, quero mesada. Você já arrumou sua cama? Peraí, vamos lá ver a lista de tarefas dessa semana, ver se você fez tudo que tinha pra fazer. Perfeito. Exemplos rápidos. O meu planejador analista é um pouco do que eu comentei aqui. Sou uma pessoa que busca conhecer muito daquilo que eu estou falando, não gosto de me envolver com aquilo que eu não domino, porque eu sinto muitas vezes dentro de mim que eu não sou capaz ou que eu não dou conta. Hoje nós tivemos uma reunião falando sobre isso, né? De um ponto que a gente tinha aqui na empresa. Sou muito bom em fazer planilha de Excel. Sou eu que cuido do financeiro da Rap, por exemplo. Eu que pago as contas, acesso os bancos, faço as planilhas, faço os acertos. Gosto muito de mexer com planilha, gosto de organização, né? Eu tô no meu quarto aqui, eu deveria mostrar o meu guarda-roupa, mas não sei se devo, deixa quieto. Minhas camisas todas organizadinhas. Nessa semana agora estando em casa, a casa tá um brinco, arrumadinha, as roupas de cama, eu que lavei, né? Não tá vindo diarista. Organizei, separei as fronhas, quer dizer, regras. Né? O analista e o planejador tende muito a isso. No trabalho, pessoas muito responsáveis, no geral são pessoas leais, né? Ética para mim é uma coisa essencial. O analista é muito do que é certo, do que é errado. Falando das dores para poder pensar em mudança, poxa, foi muito difícil para mim ao decorrer da minha carreira vender, por exemplo. Hoje eu faço parte da Rap e eu vendo o trabalho da Rap.
sempre foi, era muito doloroso para mim vender, porque para o analista e planejador, eles não gostam desse tato, desse relacionamento com as pessoas e a agressividade que a área comercial exige. Então era difícil para mim cobrar ou dar o preço, doía em mim, ter que ser mais duro com alguém. Uma vez um gestor chegou e falou assim para mim: João, as pessoas deviam gostar menos de você. Eu falei: cara, como assim? O que eu mais me orgulho em mim é que as pessoas... Eu tenho fácil relacionamento com todo mundo. Como é que as pessoas deviam gostar menos de mim? Gente, o que eu vou contar é que eu levei 2 anos para entender. 2 anos depois eu Pra entendi. driblar essa crença. Isso é uma crença. Não, para entender o que ele quis dizer com que as pessoas devem gostar menos de mim. Sim. O que ele quis dizer é que às vezes eu preciso ser duro com alguém. Na hora de vender, às vezes eu preciso insistir, mostrar para o cliente que ele precisa daquilo. Com um colaborador, às vezes eu preciso dar uma ordem direta ou demitir alguém. Essa pessoa não vai gostar disso. Mas não significa que eu não tenha que fazer só porque ela não vai gostar. Antes era assim. Antes eu tinha dificuldade de cobrar, de ser direto, de ser duro, porque vai, se a pessoa não gostar, se eu estragar meu relacionamento, sabe, vai ser difícil. Hoje em dia, não. Hoje, com a Luana aqui, a gente como sócio, teve um momento que eu cheguei e falei: deixa eu dividir com você, não tô gostando disso. Claro, alcançamos aqui em casa uma maturidade para lidar com isso sem gerar briga, né? Mas, João, faz sentido dizer que isso que você tinha, que esse gestor cutucou e faz essa pergunta, é uma crença que você tinha provavelmente de que eu preciso agradar? Claro, se eu for duro, eu vou para esse perfil analista planejador, preservar é muito importante, preservar o emprego, preservar o relacionamento. A minha crença era de que se eu brigar, eu posso perder. Vai que eu perco o meu emprego, vai que eu perco o relacionamento. Se eu dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, pode ser que eu perca. Mas percebe que estratégia furada é essa? É melhor eu fazer uma coisa então que eu não quero para continuar tendo emprego? É melhor eu viver uma vida que eu não gosto, um relacionamento infeliz para não dizer a verdade? Não faz sentido isso. Então eu fui aprender a falar. Então, João, você falou um pouquinho do seu perfil, mas e no geral? Galera, no geral, precisa de estudo. Não adianta eu simplesmente dar uma dica, faz isso, porque não existe. Qual é o ideal? É ter um pouquinho de cada um? Não. O ideal é entender na minha vida qual é o meu perfil. E o que é importante, o que eu preciso desenvolver em quem eu sou para alcançar os resultados que eu quero. Quais são os meus objetivos? Eu quero vender mais e eu percebo que eu tenho dificuldade na venda? Poxa, talvez eu preciso ser mais executor, mais agressivo. Eu sou executor e machuco as pessoas e eu vejo que eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos. Poxa, de repente eu preciso ser mais planejador e tomar mais cuidado na forma como eu lido com as pessoas. E é muito superficial, claro, o que eu estou falando aqui, porque a gente não tem tempo efetivo. Eu preciso me aprofundar, entender os meus comportamentos. Quais são os comportamentos que eu não tenho mais, né, que estão me atrapalhando? Perfeito, me questionar, me perguntar o que eu estou fazendo, o que falta. Por exemplo, lembra? Crença, pensamento, ação, hábito, comportamento e resultado. Quais são os resultados que eu tenho e que eu não estou feliz, que eu não estou satisfeito? O meu relacionamento conjugal. Legal, volta. Quais são os comportamentos que você está tendo que estão prejudicando o seu relacionamento conjugal? Qual é os hábitos que você tem que estão prejudicando o seu comportamento conjugal? O resultado. Quais são as ações que você está tendo que estão prejudicando? Quais são os pensamentos que você está tendo que estão prejudicando o resultado na vida conjugal? Que crenças talvez você tenha que estão atrapalhando o relacionamento conjugal? Então, é uma desconstrução de quem eu sou, um olhar para dentro de mim. Começando de cima para baixo, né? É um exemplo. Né? É um exemplo. E, João, só eu trago uma frase também que eu tô pensando muito sobre isso, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, e a gente fazendo essa desconstrução, a gente se questionar, né? Diante do resultado que eu quero, que tipo de pensamento, de comportamentos, de jeitos que eu tenho de ser que eu quero deixar morrer. Porque só quando a gente se questiona e a gente pensa em que jeitos a gente quer deixar morrer, outros vão nascer. Né? Então, talvez até se questionar nesse sentido, quando eu questiono esse comportamento, né? Que jeitos que hoje eu preciso deixar morrer para que esse resultado que eu quero ele apareça, ele surja, né? A gente, quando tem um trabalho que a gente desenvolve, uma ferramenta chamada Estratégia para Quebra de Crenças Limitantes. E uma das análises que a gente faz o que eu quero pensar? Primeiro, né? Que tipo de pensamento eu quero ter sobre os homens, ou sobre as mulheres, ou sobre dinheiro? Eu quero pensar de que maneira? Mas para entender de que maneira eu quero pensar, eu preciso entender de que maneira eu penso. E aí, de certa forma, eu preciso parar para entender o que eu não quero mais pensar sobre isso. Só que eu não posso pensar ficar focado sobre o pensamento. Exato, é muito filosófico isso, né? Pensar sobre o que eu estou pensando. E, claro, é importante descobrir o que eu não quero, mas mais importante do que isso é ter o que eu quero. Eu não quero pensar assim, sim, mas eu quero pensar no quê?
Esse é um movimento importante. Eu sempre uso um exemplo que eu acho engraçado. Imagina que você terminou o relacionamento, Flávia, aí você tá lá em casa. Eu não quero pensar nele, eu não quero pensar nele, eu não quero pensar nele. Quando você fica dizendo no que você não quer pensar, você tá pensando. Eu não quero pensar nisso. Você continua pensando nisso, porque o nisso faz parte do pensamento. Então, no que eu quero pensar? Então, olhe para si mesmo e perceba que tipo de pensamento está permeando a sua cabeça e que talvez possa estar prejudicando, tá? Vale comentar mais uma vez do poder do agora, o que me veio no início da live que eu não falei. O Eckhart Tolle, ele fala o seguinte, que existem 2 tipos de dores psicológicas. Eu gosto, para deixar uma dica importante aqui. Uma delas são as dores mais profundas e que daí a gente não consegue resolver sozinho. Você vai precisar buscar um processo de coaching, talvez da terapia, porque pode ser mais profundo ainda, né? E aí, caso seja para terapia, certo? E aí não tem como você lidar sozinho, busca ajuda. Mas também existe um outro tipo de dor, de incômodo, que são dores mais superficiais, sofrimentos superficiais. Você falou de sofrimento no início, né, da live, e citou o Dalai Lama. Os budistas falam que o ser humano naturalmente sofre. Naturalmente sofre, né? Faz parte. O segundo tipo de sofrimento são sofrimentos mais superficiais. E os sofrimentos mais superficiais, e que são maioria. A maioria esmagadora dos sofrimentos da gente são superficiais e a gente poderia dar jeito. Como? Um dos jeitos que ele diz aqui, simplesmente aceite que aquilo não precisa mais incomodar. Perfeito, Admita adorei. que aquilo incomoda. No momento em que você admite, que você olha para aquilo e diz, olha, não tem mais por que me incomodar com isso. Deixa de incomodar. Né? Mas ler livros de autoajuda, assistir lives como essas, né? Buscar processos de desenvolvimento, coaching, entre outras coisas, terapia, isso tudo obviamente também ajuda, né? Muito. Meditação, vou trazer. Meditação mindfulness, né? Que é o mindfulness, porque meditar, gente, é você estar com 100% de atenção, né? E o pensamento, ele vai existir, só que você não vai se fixar nele. E você pode ter a meditação ativa e a passiva, né, João? A gente às vezes pensa que a gente tem que ficar parado lá meditando. Não. Existe a ativa, que pode ser cozinhando, que pode ser lendo um livro que nutre a tua alma, que pode ser correndo, que pode ser caminhando. Isso tudo é se escutar. Isso tudo é questionar sobre os nossos pensamentos, né? Na psicologia positiva, a gente chama isso de estado de flow, né? Estado de fluxo. Quando eu consigo entrar, estar tão conectado e tão dedicado para algo. Por exemplo, quem acha que essa live que está terminando em 5 minutos passou rápido, fala eu. Se você tem essa sensação e eu tenho, é porque nós estávamos no estado, né? É porque nós estávamos no estado de fluxo. A gente estava tão conectado, tão focado aqui, que a gente não viu 1 hora inteira passando. De tão conectado. Foi um estado de meditação ativa, como você muito bem colocou. Exatamente, perfeito. E deixa eu dar mais uma dica também, e vou te passar a palavra, dar a palavra final pro nosso, né? Todas essas nossas companhias hoje. Escrever, né, João? Assim, o escrever sobre o que eu estou pensando. Então, você pode chegar ao final do teu dia, né, e se dar um auto-feedback, né? Que pensamentos que mexeram comigo, porque a gente pensa muita coisa. Mas se a gente, né, escolher, de repente, os principais pensamentos do dia que mexeram com a gente, anota esse pensamento. Registra. Pega uma folha, anota, lista. E a emoção que você teve, que sentimentos ele te gerou, tá? E uma terceira coisa que eu trago, que a gente falou muito aqui também, é de ação. E que ação eu fiz? Ou para acolher essa emoção e tornar ela ao meu favor, né? Ou para me desconectar. Então, esse é um exercício também muito bacana, né? Que eu trago como reflexão também pra gente. Essa última dica, principalmente, Flávio, eu acho que é a mais importante de todas. Que legal que para quem assistiu aqui gostou de dicas e viu dicas importantes, você percebeu coisas importantes do seu comportamento. Agora, o principal, sai daqui agora dessa live com uma ação. O que eu percebi? De tudo que a gente ouviu aqui hoje, pensa numa coisa que você percebeu no seu jeito de ser, que você pensa que deveria ser diferente. E começa agora. É o que a gente chama aqui de MME, o mínimo movimento efetivo. Qual é o mínimo movimento efetivo que você pode fazer agora, ou não sei se agora, mas depois que acabar a live, ou amanhã, para começar a mudar isso? Mas agora, não é que nem a dieta no segundo eu começo. Não, agora. O que você pode fazer? Disciplina. Isso é um ponto importante. Flávia, anota pra gente fazer uma live sobre isso. Constância. Já está aqui. Constância. Não adianta eu tomar uma atitude uma vez só. Não adianta eu ir pra academia uma vez só. Eu preciso ir pra academia todos os dias. Ah, João, mas eu não tô sem tempo. Cara, vai 15 minutos. Se você fizer 15 minutos de exercício, é melhor do que você não fazer. Né? Ó, tapa na minha cara, inclusive, eu que estou aqui de quarentena. Mas, sem fazer academia. Eu trago uma frase que eu li no livro Ciência da Felicidade que diz: até para ser feliz, você tem que ter disciplina.
É isso. Fato, fato, fato. Muito bem. É muito isso bem. mesmo. Então, queria que você desse, né, trouxesse uma mensagem final para o nosso. Se você pudesse finalizar esse nosso momento em uma frase, o que você diria para todo mundo que está com a gente? Kelsen, Maravilha está com a gente, Kádia, enfim, várias pessoas aqui, amigas também. Legal, muitos conhecidos, Dá clientes por aí. Clientes também, exatamente. Dá o teu, né, a tua frase final para esse momento. Primeiro de tudo, agradecer a você, Flávia, por poder estar aqui, né, trocando mais uma vez com você. A todas as pessoas que continuaram com a gente aqui, que nos assistiram, não precisa acabar agora, precisa sim, Lu, cai de qualquer jeito, o Instagram derruba a gente. Ele tem que cuidar do Miguel junto com a Lu, eu tenho que cuidar do Miguel, a Luana, coitada, tá lá sozinha com o Miguel chorando, eu tenho que ir lá dar uma folga pra ela. E analisar uma proposta. Ah, é verdade, a Flávia, eu tenho que lembrar a Flávia. Muito bem, obrigado, ela falou que ia me avisar. A mensagem que eu deixei é a seguinte: o primeiro treinamento de evolução comportamental que eu fiz, eu tinha 23 anos. E nesse comportamento, tinha uma outra pessoa que queria que eu fizesse um outro treinamento lá, mas ela chegou e disse o seguinte para mim: João, eu lembro dela, Elaine, querida. Ela olhou para mim e disse assim: João, existe algo dentro de você que te domina e você não sabe o que é. Essa frase que ela me disse há 10 anos atrás me cutucou, mexeu e fez com que eu nunca mais parasse de buscar quem eu sou. E de descobrir o que existe dentro de mim que eu ainda não sei sobre mim. Então, essa é a minha mensagem. Existe algo dentro de você que te domina totalmente e você não sabe o que é. Eu não sei você, mas isso me gera muita curiosidade de querer descobrir. Me arrepiei também, gente. Tô arrepiando toda live. Amei. Legal. Se descubra nesse ponto, né? Que é aquilo que te move. E nunca acaba. E nunca acaba. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? E eu, João, Lu, também estamos num processo de autoconhecimento há muito tempo. E quando você começa, você não quer parar. Ganha gosto, né? Tem gosto. Então, ganha gosto. Maravilha. João, obrigada. Amei, amo meu amigo e irmão. Valeu, gratidão. Você.